Oi, gente, tudo bem? A semana passada, no caso, na quarta-feira passada, eu fiz uma reflexão não, fiz um comentário, né? E falei muito nesse comentário sobre a questão do estresse, né? Eu até intitulei Reduzindo o Estresse, na quarta-feira passada. No caso, no vídeo que eu postei passado, né? E dei algumas dicas, né, de conselho do que fazer, tá, para poder estar com Jesus se desestressando, né? Se essa é a palavra mais prática que eu posso falar, então é esta mesmo. E antes de começar o comentário de hoje, quero dizer para vocês que eu peguei os links de todos os vídeos que eu postei até hoje, desde 2015, né, até agora, e está aqui abaixo desse vídeo, tá? Na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem, é só vocês buscar o título que vocês querem e clicar, vocês vão direto para o vídeo, tá bom? E vou procurar fazer isso em alguns outros vídeos, mas neste vídeo de hoje, vocês podem, aqui abaixo na descrição, se vocês estiverem interessados, leia aqui embaixo, tem vários títulos, e abaixo do título tem o link. Aí é clicável, né? É só você clicar, você vai direto ao vídeo que você quer assistir, tá? Achei isso interessante eu fazer isso daí, porque eu tenho muitos comentários, muitos vídeos feitos aqui em meu canal. E é importante que você dê uma olhada, porque você vai ser abençoado de alguma forma com os vídeos que já existem no canal. Bem, o comentário de hoje eu intitulei como Uma Vida de Oração com Deus. E o texto bíblico é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 24. E diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irreparáveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Aí eu escrevi aqui, né? Precisamos ter uma vida espiritual saudável. Aí cai um pouco daquilo que eu falei no comentário passado. Precisamos de ter uma vida espiritual saudável. No comentário passado, falei de reduzindo o estresse. E esse comentário de hoje, ele também vai tratar algumas questões sobre uma vida saudável, uma vida de oração saudável. No caso, eu intitulei uma vida de oração com Deus. Uma vida saudável, né? Não tem como ter uma vida de oração com Deus sem ter uma vida saudável. Ou vice-versa, né? Bem, ter uma vida em constante comunicação com Deus, definida por encorajamentos bíblicos, como o da passagem de hoje. Orai continuamente, verso 17.
Aí eu escrevi aqui: para muitos de nós, uma vida cheia de oração se parece sempre com uma vida de outra pessoa, mas não com a nossa. Pensamos que outros podem ser capazes de orar incessantemente, mas nós não. Outros podem ter espaço para contemplação profunda, mas nós não. Imaginamos que uma pessoa cheia de vida de oração requer devoção ininterrupta e, portanto, concluímos que não conseguimos fazer isso. E nos resignamos, quer dizer, nos acomodamos a orar às vezes e em vez de orar continuamente. Esse, porém, é um lugar desolador para se acomodar e está muito aquém da vida espiritual profundamente relacional que Jesus promete. A oração, como descreve um estudioso, é a língua nativa da alma. Tá? Esse estudioso, ele quis dizer que você ora com a alma. É da alma que tem que sair o processo de oração. O clamor, a petição, ela sai da alma. A alma é o lugar, é a sede, se podemos falar assim, é a sede da onde tem que acontecer essa súplica, essa graça, esse clamor, sai da nossa alma. Por isso, esse estudioso falou que é a língua nativa da alma e é a nossa maneira mais sincera de nos conectarmos com Deus. Então, creia que uma vida cheia de oração é algo que você pode aspirar hoje. Basta uma mudança de perspectiva. Para nos ajudar, eu escrevi aqui um pensamento meu. Preste atenção nesse pensamento que eu escrevi aqui. Imagine caminhar por uma nova cidade com um amigo ou com a família, não sei. Eu intitulei aqui como amigo, com o seu amigo mais próximo. No caso, você está caminhando num labirinto de ruas, aí você vê paisagens e sons. Às vezes, suas conversas fluem sem esforço. Outras vezes, vocês simplesmente aproveitam o silêncio, deleitando-se em compartilhar aquela experiência, a experiência do passeio juntos. Vocês navegam pelas voltas e reviravoltas da cidade, decidindo quando descansar, onde comer e para onde ir. Isso é algo feito no momento que está se passeando, que os amigos estão passeando. Então, vocês se movem como um só, unidos em um só propósito. Vocês falam, depois ouvem, caminham e depois param por um tempo. Imagina que quando você está conversando com um amigo, quando você está numa paisagem, passeando num parque, ou num lugar que você está para descontração, passeando, né? Ali, vocês começam a conversar um com o outro. Então, nós paramos, ouvimos o amigo que está do nosso lado, ou a esposa, ou o esposo, ou quem for que estiver passeando contigo. Você para e ouve. Isso é bem automático. Isso acontece bem automático. Você para e ouve e continua andando. E aí tem um momento que vocês acham algo bonito, decidem parar. E isso tudo é em um acordo. Já notou? Que quando a gente passeia com alguém, tudo que a gente faz é com acordo. Até a hora de ouvir o outro e de prestar atenção, no caso, no outro,
e de você falar, essas coisas são parâmetros respeitados no meio do passeio. E aí depois vocês em consenso decidem onde vão comer, ou se vocês por acaso não vão voltar para casa, vocês vão decidir o lugar para onde vocês vão para ficar hospedados, né? Então, tudo isso é um consenso. O lugar onde comer, o lugar onde sentar, tá? A hora de sentar, conversar, se levantar, mas sempre um parando para ouvir o outro. Esse mecanismo que eu passei aqui é como se dá necessariamente o termo oração. Assim é uma vida cheia de oração. Não se trata de falar constantemente ou de passar horas de joelhos. Em vez disso, deve ser uma jornada vitalícia, algo permanente de amizade mantida em reverência com Deus. Ouvir e falar, receber e pedir, uma vida repleta de oração é uma vida em constante consciência da presença de Deus, compartilhando cada momento com Ele. Eu falei aqui que não se trata, a vida de oração não se trata de como você vai se comportar, se você vai estar de joelho, se você vai estar de pé, se você vai estar andando. Isso independe para nosso Deus a maneira como você vai fazer, mas a maneira como eu vou fazer tem que importar a quem e com quem eu estou me relacionando. No caso, é com Deus. É uma coisa relaxada, é uma coisa sem estresse, digamos isso, como eu falei no comentário passado, sem estresse. É algo bem automático. Você não tem que buscar uma vida de oração decorando o que você vai fazer. Você vai e as coisas acontecem no automático. Principalmente quando nós temos uma vida relacionada, de boa relação com Cristo. Aí acontece dessa forma. Agora, eu quero que vocês prestem atenção outra vez no que eu estava pensando quando eu estava escrevendo esse comentário. Inclusive, falei agorinha mesmo do estresse, do comentário passado, né? Da maneira como nós temos que reduzir o estresse, e usei até a questão da técnica da respiração, que falei no vídeo passado no caso, e junto com uma oração, use a respiração agora. Vocês vão fazer isso. Aplique essa técnica e junto com a oração, use a respiração relaxando, é claro. Procure falar também sobre o que está te afligindo. Assim, em bem pouquinhas palavras, e fale isso pausadamente. E depois de falar, imagine que vai haver mudança nisso. E coloque as palavras que eu vou falar agora. Depois que você respirar e relaxar, dá um tempo de 10 segundos, mais ou menos, né? Mas você sempre vai usar essa palavra assim: está nas tuas mãos, Senhor. Mas primeiro, a técnica seria essa: relaxa. Relaxou? Agora inspira. Depois que inspirar, você dá aquele tempinho e fala o que você quer falar. Dá outro tempinho e depois você fala assim: está nas tuas mãos, Senhor. Primeiro, como eu falei, relaxa uns 10 segundinhos, 10 segundos, 5 segundos, o que for
cabível para você, o tempo cabível para você conseguir um relaxamento, né? Conseguir, sabe, relaxar toda a musculatura, tá? Deixar sua alma leve, no caso, tá? Seu coração, seu corpo também leve, né? Aí depois vocês inspiram e diz assim: estou com medo de ir ao médico ou da suposta cirurgia que está por vir. Aí relaxa, inspira e fala assim: está nas tuas mãos, Senhor. Depois relaxa, inspira. Esse é o tempo de ouvir, tá? Relaxa, inspira e vai para a segunda pergunta, que eu até pontuei aqui. Quero que quem me odeia passe a me amar. É duro isso, né? Mas quero que quem me odeia passe a me amar. Inspira, aguarda um pouquinho e agora diz assim: está nas tuas mãos, Senhor. Inspira, relaxa. Gente, este fato de você inspirar e relaxar é o fato de segurança. É o fato de que você está fazendo algo com segurança. Você está convicto daquilo que você está pedindo. E sua alma é que está falando isso daí. Está declarando isso para o Senhor. Então, o ato de derramar cada pequena ou grande preocupação diante do Senhor ao longo de nossos dias é incrivelmente transformador. Com essa prática tão simples, enraizamos em nossa alma a verdade de que Deus tem nossas vidas em suas mãos. A realidade da soberania e bondade de Deus é o grande consolo para os nossos dias difíceis. A realidade da soberania do Senhor é o grande consolo para os nossos dias. Mas nós não conseguiremos atingir o nosso próprio coração com aquilo que nós queremos se nós não aplicarmos esta técnica. Isso é apenas uma técnica. Se você não quer fazer, tudo bem, mas é uma maneira que um certo estudioso passou para que quando você fosse buscar a presença do Pai, buscasse, mas não buscasse estressado, desesperado, mas buscasse com segurança naquilo que você está falando. Outra coisa que eu estava pensando quando estava escrevendo esse comentário era para que você pensasse nos seus pedidos de oração e nos motivos de pensar dos maiores aos menores. Você pensa no que pode te motivar agora a você lembrar dos seus pedidos que você fez ao Senhor e que esse pedido venha à tua mente, à nossa mente, desde o pedido maior até o menor pedido. Bem, depois disso, começa a fazer a sua oração. E também não se esqueça de que às vezes as pessoas compartilham conosco os pedidos delas, eu já falei isso aqui, os pedidos de oração delas, e nós acabamos nos esquecendo de levá-los diante de Deus. Acabamos nos esquecendo de levar esses pedidos diante do Pai. Eu já falei isso aqui. Isso é interessante, gente. Às vezes, a pessoa quando chega para mim e pede oração por algo,
é porque a pessoa confia que o Senhor, através da minha oração, Ele vai acudi-la, vai acudi-lo. Então, quando nós nos esquecemos, nós negligenciamos ajudar alguém. Então, peça a Deus para te lembrar isso agora e tenta não ser tão esquecido para que chegue a esse ponto de você não ter condição de lembrar nem das pessoas que já pediram a você para estar clamando ao Senhor por elas. Então, nesse momento, pense nisso, tira o estresse, reduz o estresse da sua vida, comece a falar com Deus, procure ter uma vida de oração, não é uma coisa copiada, uma coisa forçada. Eu tenho que ficar de joelho para o Senhor me ouvir. Não. Independente da maneira como você está, o Senhor vai te ouvir. Agora, quem precisa de ter a tal certeza de que a oração será respondida é você quando você está orando. Você já ora acreditando no que o Senhor vai fazer. Quando você fala assim, está nas tuas mãos. Você nem falou uma palavra tão grande. Falou só, está nas tuas mãos, Senhor. E esse simples ato vai te dar segurança. Você não vai precisar de ser repetitiva, de ser repetitivo naquilo que você pede ao Senhor. E nem mesmo ser uma pessoa dogmatizada, fazer algo porque está copiando de outro, ou manipulada, não sei, a palavra seria essa. Copiar uma oração e fazer aquela oração bonita, aquela coisa. As orações bonitas, não sou nada contra, não tenho nada contra as orações bonitas, orações belas, que tem um desfecho muito belo, nada contra. Mas a questão não é a beleza da oração, a questão é a maneira da alma que está verbalizando aquela oração ao Pai. Que Deus possa nos abençoar e que Deus nos ajude nos dias da nossa vida que se seguem a sermos pessoas que tenham uma vida cheia, repleta de oração com o nosso Deus. Tá? Que Deus possa nos abençoar.